As 3 vezes que Pedro negou Jesus foram 3 erros que sugerem as mesmas 3 tentações que Jesus teve no deserto. Acompanha comigo meu raciocínio. Porque, na verdade, elas apontam para as únicas 3 formas do ser humano errar. Saca só. A primeira tentação de Jesus no deserto foi: tive fome, transforma essa pedra em pão. Né? Então, ele teria que usar o poder dele para benefício individual, para se satisfazer individualmente, né? Usar um poder divino para satisfazer individualmente, fazendo com que ele negasse valores e princípios coletivos. Então, ele teria que desvalorizar isso, ele teria que ser ingrato por esse tipo de aprendizagem que ele teve nos 40 dias. Então, a primeira porta do erro que você tem é a porta da ingratidão. É você menosprezar, você desvalorizar a sua bagagem histórica, né? As vidas ao seu redor. E foi o erro de Pedro também, né? Quando ele foi ingrato com Jesus, que por essa porta ele fez a primeira negação, e a primeira tentação de Jesus. A segunda tentação no deserto é a que Jesus vê um precipício e, e acreditava que se jogasse teria, não lembro, cara, mas era do precipício, certo? Então, a gente tem reações imediatistas e precipitadas. E essa é a segunda porta do erro, a precipitação, o imediatismo, né? Você querer fazer sempre tudo com urgência, sendo que você está só reagindo a impulsos da mentalidade do ego. Você não está observando com uma potencialidade maior, com uma consciência maior, com uma essência sua que tem muito mais sabedoria no agir do que o imediatismo. E é a reação do ego, é a segurança da mente, né? Você perguntar para Pedro, você era discípulo dele? Não, nunca vi esse homem. É a reação impulsiva, é o imediatismo, é você não valorizar, né? Ele passou pela primeira porta da ingratidão, da desvalorização, a segunda do imediatismo, de você querer fazer com urgência, se reagir impulsivamente, né? Por segurança da mentalidade individual. E a terceira porta do erro, que é a tentação de Jesus no deserto se ajoelhar, né? Adorar a algo, Satanás, adorar algo que não é a consciência que gerou toda essa realidade visível, e em troca ele ter poderes, reinos, ter coisas visíveis, e essas coisas, com o passar do tempo, quem é mais experiente aprende que não é o que satisfaz a nossa essência, não é o que traz realização de vida. Na verdade, se você se empenha muito por isso, você só cria frustração a longo prazo. Porque a nossa essência de verdade não é essa experiência individual. E aí que está a chave. Na terceira vez que Pedro negou Jesus, ele teve que se alienar, ele teve que abandonar uma consciência de uma realidade maior que ele tinha para se alienar a uma forma menor, que ele sabia que era menor. Né? É uma distração, uma forma que não te traz para a sua autenticidade, para a sua essência verdadeira. E isso que é alienação, você não estar presente conscientemente, com integridade. Então, as 3 portas do erro sempre vão ser as mesmas. A ingratidão, para você errar, você vai ter que menosprezar a outra consciência de vida, desvalorizar, julgar, e você vai ser ingrato fazendo isso. A segunda porta do erro é a porta da precipitação. Reagir impulsivamente, o imediatismo, você fazer as coisas, né, sem estar consciente daquilo, que cai na terceira porta do erro, da alienação, de você não estar 100% presente, focado no seu propósito de vida, consciente, né, estar atento, com vigília das observações dos seus pensamentos, do que você, da forma como você age, do seu comportamento, não procurar esses princípios, esses valores, essas virtudes que estão como sementes dentro do seu coração, esperando ser regadas, esperando dar os frutos que precisam se tornar manifestos. Então, sempre observe os seus pensamentos. Por quê? Né? Como disse Nietzsche, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. A questão não é o que você faz. O que você faz, na verdade, por mais que a gente se surpreenda com as realizações, com a tecnologia, com os feitos da humanidade, isso já aconteceu. Porque toda grande realização veio de uma ideia. Não tem nada no mundo visível que não veio de algo invisível maior do que o que a gente está vendo. Tudo é causa e efeito. Né? E é o que Aristóteles já falava, do motor. Tudo, a causa origina, tem a causa e efeito, e sempre o efeito é inferior à causa. Se você vê algo inteligente acontecendo, teve uma causa mais inteligente por trás. Por mais que a gente só perceba vislumbres ou perceba fragmentos disso. Porque a nossa própria percepção também é um efeito. Né? Os nossos sentidos físicos, os nossos sentidos mentais, psicológicos. Então, se tudo é causa e efeito, e você está nessa experiência individual temporária, entenda que você é uma peça. Mas não deixe de se perceber como uma unidade. Porque essa unidade não é de agora. Os indígenas já falavam, os africanos do Ubuntu, né? Somos todos um, porque somos todos nós. Jesus Cristo já falava, eu e o Pai somos um, assim como eu e vocês somos um. O Tibete no Himalaia já falava da grande heresia, que é a ideia da separatividade. Então essa experiência individual que você tem, né, você que está olhando para mim nesse vídeo,
Você acredita que você é só você, porque você se apegou aos sentidos físicos, aos sentidos das experiências individuais. E é assim que acontece, é assim que é o jogo. Mas por meio desses sentidos, da percepção, das frustrações e dos sinais que o seu corpo te dá, você vai perceber que isso é uma ilusão. Que se você não ama, você não está vivendo. Se você não usa o seu propósito de vida, os seus dons, as suas habilidades, para beneficiar não só a si mesmo, mas as pessoas que você conhece, o ambiente, se você não usa esses dons, você está decidindo que esses dons sejam tirados de você a longo prazo. Porque é assim que as coisas funcionam. É assim que tem uma inteligência por trás. E é assim que Jesus falava no Sermão do Monte. Né? Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você muda a sua maneira de pensar para essa consistência sutil, essa inteligência da natureza, e você molda o seu comportamento em prol disso, você troca possuir por fazer parte. E o possuir, a curto prazo, ele pode parecer gostoso, divertido, mas a longo prazo, se ele tiver só propósitos individualistas, ele vai se sabotar. E não é essa a nossa essência mais elevada. E aquele que experimenta um vinho bom, não vai querer o vinho ruim. Então esse é o chamado de Jesus. Você compreender que não julgar, não dividir, você entender que tem uma essência coletiva única, uma unidade de inteligência, de consciência, que preserva toda a fonte de vida que a gente vê, é o que pode fazer você ter um sentido real na sua vida. Não sentidos passageiros, não gostos, vislumbres, não. É algo que existe. E é algo que hoje tem muitas ferramentas práticas que te fazem perceber isso. Né? Existe as psicológicas, o estoicismo, a neuroplasticidade, a psicologia positivista. Existe as biológicas, as físicas, que são rituais indígenas, que são consagração da ayahuasca, que são meditação, que são vigília, que são jejum, né, em oração, porque nesse corpo a gente se apega aos sentidos físicos do cérebro, mas o nosso corpo ele dá sinais, e dá os sinais o tempo todo. Quando você vai tomar uma decisão, e na hora que você vai fazer aquilo, você sente um incômodo no seu peito, já existe um cálculo que foi feito. E você pode ignorar esse cálculo, ignorar esses sinais, e se decepcionar, se frustrar. Né? Isso não acontece só individualmente, é coletivo. Né? Como disse Eleanor Roosevelt, ninguém pode te decepcionar sem o seu consentimento. Ou como disse o livro sagrado, o livro de Mirdá, que nenhum touro chifra o homem se ele não tiver convidado a chifrá-lo. Nenhum assaltante assalta a vítima se ele não convidou. Ambos cometem o roubo. E ele está falando isso por causa dessa perceptividade. Né? Se você vê Jung, tem um inconsciente coletivo de Jung que beira essa mesma forma de interpretação que eu estou revelando para vocês. Então, o seu intestino, ele tem tantos neurotransmissores como o cérebro. E ele é o seu segundo cérebro. E quando você vai fazer alguma coisa errada, você vou trair uma pessoa, seu intestino vai mandar, você vai ter uma caganeira aí, filho. Então, veja os sinais que o seu corpo te dá. Né? O seu cérebro, ele quer ser dono de tudo isso. Só que ele vai perceber com o tempo que ele não pode ser. Se ele ser dono, ele vai afetar negativamente todo o restante. Agora, se ele se coloca a serviço de uma vida maior, que é o seu instinto, que é a sua intuição, que é algo que veio antes dessa sua perspectiva individual, se você coloca ela para participar de algo que existe há milênios, né? Se você arranca, dissolve essa individualidade, esse egoísmo, fui eu que fiz, eu sou foda, e não deixe isso entrar no seu coração. Porque quando Jesus enfatizou para Pedro, né, quem vocês dizem que eu sou? E eles disseram várias coisas e Pedro foi espontâneo, foi autêntico e falou, tu és Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondeu o que para Pedro? Ele falou, eu te abençoo, Pedro, porque não foi os homens que te revelaram isso, mas foi Deus. Foi autenticidade, foi espontaneidade, foi intuição genuína, foi algo que não veio de costumes, de cultura limitada, de crenças limitantes, foi algo dele. E é isso que a gente precisa pôr para fora. É isso que a gente precisa tornar manifesto nessa realidade. Por quê? O reino dos céus, ele é um estado de consciência. E o reino dos céus está sendo construído aqui na Terra, no plano físico, por pessoas que se permitiram fluir com essa força maior, que está a todo momento. Só que pela nossa sensibilidades grosseiras, a gente não percebe, a gente ignora, a gente se sabota. Porque a gente acha que, pela nossa maneira de pensar, pela nossa maneira de agir, a gente vai tomar as melhores escolhas. E por isso a gente ignora conselhos. A gente despreza diariamente os 200 ensinamentos consolidados que Jesus deixou nos 4 evangelhos. A gente ignora o evangelho de Tomé, porque a nossa cultura disse que é um texto apócrifo. E a gente não se aprofunda. Porque se a gente se aprofundasse, a gente ficaria pasmo. Como a gente consegue compreender a realidade, como a gente consegue compreender as pessoas, a vida, e como o seu dia a dia é uma conversa com essa consciência, com essa inteligência da natureza do universo. E você tem respostas práticas, não são coincidências, não existem coincidências. Tudo o que acontece foi feito por causas inteligentes. E se você muda o seu comportamento, aprimora a sua consciência, se percebe como um servo, como
um estagiário, como alguém que está atuando nessa demanda, querendo aprendizagens e sendo humilde para colocar isso em prática e aprender cada vez mais, você vai participar da realização de grandes feitos. E não importa se é você que faz, se é o vizinho que faz. Quando o seu vizinho fizer e for bom, você vai se sentir orgulhoso de ser dessa espécie. Porque você já mudou sua maneira de pensar. A sua consciência, ela não beira mais a forma de pensar que as pessoas alienadas estão. Esse vídeo está mais longo do que eu imaginei. Eu vou colocar no meu canal do YouTube, quem sabe um dia alguém veja, mas independente disso, isso que eu estou falando para você são pensamentos que estão fluindo. Assim como você também já teve esse tipo de pensamento, pensamentos parecidos, ideias similares. E a grande sacada é que a sua mente não é você. Os seus pensamentos não são seus. Você não escolhe seus sonhos. Os sonhos que escolhem as pessoas. E se a gente começa a compreender que isso é fato, isso começa a se tornar realidade. Então, não controle. Permita-se aprender. Porque existem etapas que estão acontecendo, sinais que estão acontecendo no ambiente, nas situações, não só nas pessoas, mas nos acontecimentos. Observe. Observe sem julgamento. Observe de uma forma grata. Observe de uma forma não alienada, de uma forma autêntica. Observe. Observe o pensamento. Eles não são seus. Eles estão vindo. Eles estão escaneando a sua personalidade, a sua psique, o seu esquema mental. Se aquele pensamento achar algo que ele pode se tornar manifesto, ele vai se realizar por meio do seu corpo, por meio das suas habilidades, dos seus dons. E se você tiver um pensamento ruim, e esse pensamento causar dano, inveja, ganância, egoísmo, vaidade exagerada, se isso causar danos, a sua psique vai ser confrontada. E se você negar esses sinais, você vai ter o efeito disso. E a longo prazo você vai falar, mano, não era isso que eu queria. Isso não trouxe a satisfação. Eu queria tanto aquilo, mas quando eu consegui, não realizou. Por quê? Atos 20:35, há mais felicidade em dar do que em receber. A única palavra de Jesus, se eu não me engano, é escrita nos Atos dos Apóstolos. Ou se você pegar outro livro sagrado, um curso em milagres, a única forma de lembrar é ajudar. A única forma de se recordar dessa consciência superior é amando. Né? Divaldo Franco. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas se você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Eu fiz um estudo com todos os ensinamentos de Jesus na Bíblia, e eu cheguei a alguns padrões que talvez eu grave outros vídeos e fale dele, mas só tem 5 ensinamentos dos 4 evangelhos que são falados nos 4 evangelhos e também estão incrivelmente no evangelho de Tomé. E um deles é de você, a maior lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito a si mesmo, porque isso se resume, isso quer dizer toda a lei, todos os profetas, toda a bagagem do Antigo Testamento está ali. É você olhar para o outro, se colocar no lugar dele, entender o que ele vai querer de verdade, mas pela sua perspectiva de aprendizagem, porque todo mundo está aqui aprendendo, né? E você aprende mais com quem está se desenvolvendo do que com quem já se desenvolveu, porque ali existe uma troca. A transferência é inevitável. Todo ser humano causa impacto nos outros. Perceba que você faz parte disso. E esse ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, ele virou banalizado, mas se você entender a origem, a semântica, as palavras de uma forma sua, você vai chegar em conclusões fantásticas. O nome de Deus, eu sou o que sou, né? Êxito. Então amar a Deus, amar a essência, amar a autenticidade, amar a origem de tudo, que Jesus chama de Pai. Pai é a origem. Né? Pai nosso que está no céu, a origem que criou toda essa realidade. A consciência universal que originou tudo isso que a gente vê no domínio manifesto. Então, perceba que amar ao próximo como a si mesmo é amar uma experiência individual do próprio Deus, que é a essência de uma consciência universal que os textos apócrifos chamam de mônada. Então, tenha fé e acredite. Não acredite na personalidade, né? Não acredite no nome de Jesus Cristo, acredite nos ensinamentos dele, porque isso vai expressar o que realmente é o nome dele. Né? A gente se apega às palavras, aos conceitos, aos preconceitos, e isso limita o nosso potencial. Não julgue, não condene, não crie conceitos que você acha que vai dar certo, que você acha porque alguém falou. As suas experiências são sagradas. E as suas conclusões autênticas, por meio delas, muito mais. Aprenda consigo mesmo. Você sempre aprendeu consigo mesmo. Eu posso falar um monte de coisa aqui pra você, mas se você, tudo que eu falo, esse som, ele tá passando por ondas sonoras no meio do ambiente, por meio da tecnologia, até chegar no seu ouvido, que tem um tímpano, que recebe essas vibrações, que passa por conceitos, um dicionário mental que você criou desde criança, e com isso você cria alguma coisa que faz você entender de uma forma pessoal o que eu tô te falando. Então você está aprendendo com você mesmo, com a sua estrutura corpórea, com tudo, todo o domínio físico, a biologia, a filosofia, a fisiologia que tem dentro da nossa espécie nesse ambiente temporal. Então, meu conselho. Jesus ele fala, onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E o que é o seu tesouro? É o seu objetivo, o seu propósito? Aquilo que você acredita, né? E você só pode compreender o que está dentro da sua esfera de interesse. Então entenda, o que você está vendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, é só um efeito. É um fantoche. Eu estou sendo um fantoche. Do quê? Um fantoche do quê? Qual a minha escolha? Então qual é o meu livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio.
Se tiver, talvez seja na sua crença, que você acredita, porque isso vai mudar tudo, né? Se você quiser muito uma coisa, você vai conseguir encontrar. Mas para isso, talvez você precise ignorar um monte de outras coisas. E uma dessas outras coisas pode ser a verdade. Examine isso. Examine, é um viés. É o viés da confirmação. Né? Aquilo que você quer, você vai encontrar. Então, examine o seu querer, a sua vontade. Ela é a sua vontade mais elevada? É o que eu mais quero realmente? E se você observa isso com genuidade, com autenticidade, com aquela personalidade autêntica que uma criança tem e que perde quando vira adulto, você vai perceber que a verdade sempre esteja aí. Sempre estava aí. E aí a parábola de Jesus. Você vai ter encontrado uma pérola. Né? Você vai ter encontrado algo muito mais valioso do que o mundo te oferece. E quando você encontrar isso que tem valor, que o mundo não consegue te oferecer, mas que a consciência que criou toda a realidade manifesta consegue, você vai entender o que realmente tem valor e você vai ver de uma forma que as pessoas falam, meu, esse cara aí ele é doidão. Por quê? Ele só age com humildade, ele não se coloca acima de ninguém, ele age com compreensão, ele ouve muito mais do que fala, né? Porque ele percebe que, por mais que ele saiba de alguma coisa, aquilo que você fala não é o que outra pessoa ouve. Até você criar essa conexão e essa empatia, é muito melhor você ouvir do que falar. Só quando você entendeu de uma forma importante o que a pessoa vivenciou, experimentou, aí sim a sua fala pode aliviar, pode salvar, pode criar prosperidade, pode criar melhora, mudança de comportamento, melhora de consciência. Porque a gente precisa simplesmente entender que o nosso livre-arbítrio é a nossa crença. E o mundo implanta crenças limitantes o tempo todo, constantemente, sem parar. Se você não criar mecanismos para bloquear esses ladrões, esses parasitas, você vai entrar numa onda menor. Mas existe uma consciência divina que te chama para surfar numa onda muito maior, num oceano muito maior. Então, se preserva, cria estratégia. Pode ser acordando cedo, fazendo uma corrida matinal, pode ser fazendo uma meditação, pode ser fazendo uma oração, pode ser fazendo uma prática de pensamentos estoicos, um diário, pode ser ouvindo uma música, pode ser fazendo diversas estratégias, táticas de meditação, mas que você volte o seu fluxo de pensamento não para o que o mundo te oferece, mas para o que você tem a oferecer ao mundo. Não por mérito seu, mas por você entender que que você pode ser um veículo para que essa luz se manifeste aqui, né? E Jesus, ele falou no Sermão do Monte, vocês são a luz do mundo. Não se coloca a luz num lugar baixo, se coloca num lugar alto, não se esconde uma casa construída, se coloca no alto da montanha, para que todos vejam essa luz. Porque essa luz é a unidade, é a luz da consciência. Jesus, ele só fazia um curso intensivo com 3 discípulos. Você vê os evangelhos, você vai ver. É Pedro, Tiago e João. Foi ressuscitar a menina, Talita Cumi, chamou Pedro, Tiago e João. Alguns dos que estão aqui não vão morrer até ver o reino dos céus vindo com seu poder e grande glória. Chamou Pedro, Tiago e João para ficar em vigília, para ver a transfiguração de Cristo, né, que representava ali, mostrava ser o reino dos céus de uma forma mística, misteriosa. E se você pega as 3, não tem os evangelhos, talvez apócrifo tenha, né, mas nos 66 livros da Bíblia protestante, nos 73 livros da Bíblia católica, que são excelentes, você vai ver algo em comum nas cartas de Pedro, de Tiago e de João. Né? Eu vou dar o spoiler porque eu falo spoiler mesmo. Se não quiser ler, não lê, mas eu vou falar. Se você for ver as 3 cartas de Pedro, Tiago e João, né? Pedro escreveu 2 cartas, Tiago escreveu uma, que para mim é a melhor de todas, 5 capítulos, e João escreveu 3 cartas. Se você vê o que tem em comum nas 3, você vai ver isso. Você vai ouvir falar da luz, da consciência. Porque esses 3 viram isso no reino dos céus que Jesus mostrou para eles. Entenda que você é luz. E você é luz por essência. E o mundo constantemente vai querer que você seja escuridão. Como você é escuridão? Sendo egoísta, sendo vaidoso, sendo ganancioso, não observando, reagindo impulsivamente, sendo ingrato, sendo alienado. Isso é ser escuridão. E o que é ser luz? Ser luz é compreender, é observar, é ser humilde, é ser grato, é valorizar, é buscar cada vez mais esses princípios para que a sua psique, o seu esquema mental, o seu comportamento, a sua personalidade possa ser um servo de uma consciência maior, de uma consciência superior, que é o reino dos céus. Te amo, porque eu me amo e eu sou você.